Livro Quebrando as Cadeias da Intimidação, capítulo 9. A raiz de intimidação. É fácil ser confiante desde que Deus esteja fazendo o que esperamos que Ele faça. Viver livre da intimidação não tem nada a ver com ser uma pessoa extrovertida. Algumas das pessoas mais extrovertidas que conheci lutam contra a intimidação. Na verdade, às vezes a exuberância delas não passa de uma capa para a timidez que enfrentam dentro de si mesmas. Fechar-se em si mesmo não é o único sintoma de alguém que está intimidado. No caso de algumas pessoas, quanto mais desconfortáveis elas se sentem, mais falam. Ser vulnerável à intimidação não tem nada a ver com o nível da unção. Conheci homens que eram poderosos no ministério e que tinham problemas com a intimidação. Quando a unção repousava sobre eles, eles eram destemidos e a fraqueza deles ficava oculta pela unção de Deus. Mas se levantássemos o manto da unção, tudo o que restava era um homem lutando contra o medo e a insegurança. Nas situações de âmbito particular, a timidez deles ficava aparente de uma forma chocante. E como eu sei que isso é verdade? Porque eu fui um deles. Você pode ser extrovertido, forte, ousado e até ungido, e ainda ter problemas com a intimidação. Quando a pressão se torna forte o suficiente, a sua verdadeira essência vem à tona. Ter o espírito de timidez não tem nada a ver com uma deficiência de personalidade, força física ou unção. Então, o que faz com que as pessoas fiquem vulneráveis à intimidação? Aparência versus verdade. Para responder a esta pergunta, vamos observar Simão Pedro. Ele era extrovertido e nunca tinha vergonha de expor a sua opinião. Ele era ousado. Tudo indica que Pedro era um homem que tinha força de vontade e era destemido. Parecia que nada podia intimidar Pedro, mas uma coisa o intimidou. O seu medo da morte fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. Então, a capacidade para andar livre da intimidação não é conquistada através de uma personalidade forte. Do contrário, Simão Pedro teria sido aquele com menos probabilidades de negar Jesus e o mais capacitado a permanecer fiel. Alguns têm a tendência de repudiar Simão Pedro como um fanfarrão. Essas pessoas dizem que na hora de agir ele realmente era medroso. Para responder a isso, pergunto: quantos medrosos ousariam se levantar diante de um grupo de guardas totalmente armados e desferir um ataque ofensivo? Pedro fez isso com ousadia. No livro de João, capítulo 18, 3, relata: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Esta não me parece a atitude de um medroso. Então por que Simão Pedro desafiaria os soldados para depois se acovardar diante de uma serva, uma menina? Isso mesmo, aquela que o intimidou era uma menina. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximou-se uma menina, uma criada, e disse-lhe: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou. Esse relato está em Mateus, capítulo 26, versículos 69 e 70. Qual o motivo dessa mudança? Para responder, vamos voltar a alguns momentos antes naquela noite. Todos os discípulos estavam juntos, celebrando a Páscoa. Jesus advertiu-os: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Mas Pedro declarou que ele seria uma exceção. E afirmou com ousadia: ainda que venhas a ser um tropeço para nós, nunca o serás para mim. Que valiosa demonstração de coragem! Parecia que Jesus havia se enganado quando incluiu Pedro entre os demais. Mas Jesus olhou diretamente na alma de Pedro e corrigiu-o. Então, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que golpe na autoconfiança de Pedro! Jesus disse a Pedro que ele não só se escandalizaria, como também o negaria. Um homem de personalidade ou vontade fraca teria recuado nesse ponto. Será que o mestre havia se enganado? Mas Pedro defendeu sua posição ainda mais. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
Na verdade, essa declaração ousada inspirou os outros a concordarem, e todos os discípulos disseram o mesmo. Os motivos para ser diferente do que parecem ser. Superficialmente, parecia que aqueles homens tinham uma grande coragem e motivações puras. Examinando mais de perto, porém, descobrimos algo que os motivava além do amor a Deus. Antes de adverti-los, Jesus compartilhou com eles a seguinte passagem: Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Que horrível! Que horrível pensar que um deles poderia trair Jesus. Alguém que havia vivido e andado com ele aquele tempo todo. Alguém com quem ele havia se importado. Agora levantaria o calcanhar contra ele, o Messias. Embora Jesus soubesse e tivesse sabido desde o princípio quem era o traidor e o que ele faria, esta era a primeira vez que seus discípulos ouviam falar daquilo. Você pode imaginar o temor e a suspeita que pairou sobre aquela sala depois deste anúncio? Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Eles ficaram confusos e incrédulos ao imaginar que um deles fosse capaz de um ato de maldade tão inimaginável. Então, qual era o motivo deles para essa investigação? Com certeza deve ter sido a preocupação deles com Jesus. Mas foi mesmo? A conversa deles os denunciou. Veja o versículo seguinte. Em Lucas 22, 24 diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Como podemos ver claramente, o motivo daquela investigação para saber quem seria o traidor foi o egoísmo e o orgulho. Jesus disse a eles que estava para ser entregue aos principais dos sacerdotes para ser condenado à morte, e os discípulos começaram a competir por poder e posição. Que egoísmo! Podemos imaginar quem liderou a competição. Provavelmente foi Simão Pedro, agindo de acordo com suas demonstrações passadas de liderança e com a sua personalidade dominante. Talvez ele tenha rapidamente lembrado aos outros como ele havia sido o único com coragem suficiente para andar sobre as águas. Ou talvez ele tenha refrescado a memória deles com relação ao fato de ter percebido quem Jesus realmente era, culminando isto com uma repetição de sua experiência no Monte da Transfiguração com Jesus, Moisés e Elias. Provavelmente ele estava muito confiante de que havia provado ser o maior dos 12. Mas será que essa confiança estava enraizada no amor? Estou certo de que Pedro pensava que sim naquele momento, porém mais tarde as coisas se mostrariam diferentes. A sua confiança estava firmada no orgulho e no egoísmo. Tendo isto em mente, vamos seguir em frente. A prensa de azeite. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. A palavra Getsêmani literalmente significa prensa de azeite. A prensa de azeite extrai o azeite da azeitona. A azeitona não libera o seu óleo espontaneamente. Somente quando se aplica pressão extrema é que o azeite de dentro de si sai. Getsêmani é o lugar onde esta pressão é exercida, não nas azeitonas, mas nos corações. Sob pressão intensa, o que está dentro de nós sairá, e geralmente surpreende até nós mesmos. Em outras palavras, as motivações do nosso coração são testadas e expostas quando as pressões vêm. Quando Jesus foi ao Getsêmani com Pedro, Tiago e João, as Escrituras dizem que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. A alma de Jesus estava extremamente triste, porque ele estava na prensa de azeite. Ele estava combatendo a sua maior batalha, a tentação de cumprir a vontade do Pai de outra forma e assim salvar a si mesmo. Algumas pessoas não acreditam que Jesus fosse capaz de pecar. Precisamos nos lembrar de que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado significa que tinha de lutar contra alguma coisa. Jesus não era automaticamente imune às lutas, ele apenas sempre triunfava sobre elas. E por quê? Porque ele não exercia a sua própria vontade.
Se fosse impossível Jesus pecar, seria impossível ele ser tentado. Isto não diminuiu a sua glória, mas ilustra ainda mais o quanto ele é digno, porque ele não pecou. E este foi o pedido de Jesus no jardim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta é a primeira vez que vemos a vontade do Pai e a vontade do Filho em conflito na vida de Jesus. Até o jardim, eles estavam tão interligados que só víamos a vontade do Pai manifesta através da vida de Jesus. Mas a pressão avassaladora desta batalha percorria sua alma. Ela expôs a única coisa que poderia fazê-lo recuar: optar por cumprir a vontade do Pai de outra forma, assim salvando-se a si mesmo. Anteriormente, Jesus havia dito aos fariseus que a sua vida lhe pertencia para que ele pudesse entregá-lo. Deus não o obrigou a fazer isso. Foi por isso que ele lutou sozinho. Ele sabia que essa luta estava diante dele muito antes de se ajoelhar no jardim. Ele havia compartilhado isso com seus discípulos 3 vezes antes deles irem a Jerusalém. Ele lhes disse que era a vontade do seu Pai que ele sofresse, morresse e ressuscitasse dos mortos. Alguns dias depois, ele confidenciou aos seus discípulos: Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava disposto a entregar a sua vida aos pés da morte para que o nome do Pai fosse glorificado. Ele havia acabado de compartilhar este princípio com os seus discípulos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Este versículo contém 2 respostas, porque Pedro não podia cumprir com o que ele havia votado e o porquê Jesus podia. Jesus amava o seu Pai mais do que a sua própria vida, e assim ele pôde entregar a sua vida. Pedro pensou que amasse Jesus mais do que a sua própria vida, mas a prensa de azeite do Getsêmani revelou as motivações dele. No jardim, não bastava que Jesus conhecesse a vontade do Pai. Ele agora tinha de transformá-la nessa vontade. Isso era tão difícil que ele perguntou ao seu pai se havia algum outro caminho. Em oração, ele lutou ardentemente contra a tentação de se autopreservar e resistiu a ponto de suar sangue. O poder de Jesus para resistir à tentação tinha suas raízes naquilo que ele amava e não amava. Ele se perdeu no amor por seu pai. Este amor venceria o que nenhum homem havia conquistado antes: o amor ao ego. O azeite brotou provando seu amor por seu pai, e não apenas em palavras, mas também em sacrifício e obediência. Agora veja como a prensa, ou a pressão, afetou Pedro e os outros discípulos. Espírito pronto, carne fraca. Depois de lutar contra sua vontade por 1 hora, Jesus se levantou e foi em direção aos seus discípulos apenas para encontrá-los dormindo de tristeza. Os discípulos não estavam mais discutindo quem era o maior. Eles estavam com o coração pesado por causa da dor e da tristeza. Jesus não era o único que estava sob pressão. Os discípulos também estavam na prensa de azeite. Eles estavam enfrentando a tentação de salvarem a si mesmos, mas eles não tinham forças às quais pudessem recorrer, porque o foco deles estava na sua própria vontade e não na vontade do Pai. Diferentemente de Jesus, eles não tinham o desejo de colocar o foco novamente na vontade do Pai. Se prezarmos a nossa própria vida, não lutaremos apenas com o objetivo de sermos capazes de entregá-la. Pense nisso. Enquanto Jesus lutava para perder a sua vida, os discípulos evitavam a luta ao dormirem. Jesus falou especificamente a Pedro: Então, nem 1 hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este relato está em Mateus, capítulo 26, 40 e 41. Ali estava Pedro.
esse homem de promessas ousadas, dormindo em vez de orar. Ele ainda não havia aprendido a extrair uma força que não era sua, e assim protegeu o que pensava ser a sua força dormindo. O nosso espírito, o nosso coração pode estar pronto, mas a nossa carne sempre procurará se proteger. Consequentemente, se a nossa carne não for crucificada, daremos a ela o que ela quer. Pedro queria ser fiel a Jesus, mas não conseguiu porque a sua carne o venceu. Ele amava sua própria vida mais do que desejava a vontade de Deus. Ele não reconheceu o verdadeiro estado no seu coração. Ele falava sério sobre o que disse e realmente acreditava que sacrificaria sua vida por Jesus. Entretanto, o que saiu da prensa foi o que havia sido pronunciado na última ceia: egoísmo e orgulho. Dois resultados diferentes. Depois que Jesus encontrou os discípulos dormindo, ele voltou pela segunda vez para orar. Quando voltou, encontrou-os dormindo novamente, pois os seus olhos estavam pesados. Mesmo depois que Jesus os advertiu, eles não conseguiram despertar. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. Jesus orou por 3 horas, até saber que a sua batalha estava ganha. A sua vontade era totalmente uma com a vontade do Pai. Ele agora estava pronto para enfrentar a intimidação do inimigo nas mãos dos líderes judeus e dos soldados romanos. A capacidade de Jesus de permanecer firme mesmo no calor da perseguição impressionou o governador romano. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não está ouvindo quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ousadia não é falar alto e nem falar muito. A ousadia também se encontra no silêncio. Silêncio quando acusações falsas são lançadas em seu rosto. Jesus permaneceu na sua autoridade quando não reagiu. Ele sabia que eles não tinham qualquer poder sobre ele. Reagir seria indicar que tinham. Eles tentaram controlar Jesus com as suas acusações, ameaças e posições de poder. Responder a eles seria loucura, pois eles não tinham qualquer preocupação quanto à verdade. Jesus sabia que eles não podiam tirar a sua vida, porque ele já havia dado ao Pai. Enquanto Jesus enfrentava os seus acusadores, Pedro se aquecia junto ao fogo do lado de fora. Intimidado pelos simples servos desses líderes, Pedro negou até mesmo conhecer Jesus, embora tenha dito que ele morreria antes de negá-lo. Pedro terminou ficando intimidado e fazendo exatamente o que disse que não faria. O motivo? Ele amava a sua própria vida. As palavras de Pedro a Jesus demonstraram um grande amor por ele, mas as suas atitudes falaram mais alto. Este amor por si mesmo era a raiz da sua timidez. Ela estava bem oculta por trás das declarações ousadas e das ações que ele havia tomado anteriormente, mas a prensa de azeite revelou seu espírito de timidez. A raiz do medo e da intimidação é o amor ao ego. O perfeito amor lança fora e nos dá ousadia. A ousadia que nasce do amor despedaça as garras da intimidação. O amor imperfeito ou o amor por si mesmo abre a porta para a intimidação. Em 1 João, capítulo 4, 17 e 18 diz: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo e a intimidação são ampliados quando colocamos o foco em nós mesmos. O tormento clama: E eu? Como eu fico? O que vai acontecer comigo? E Jesus disse: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Quando realmente damos a nossa vida por amor a Jesus, já não nos importamos com o que vai acontecer conosco,
porque sabemos que estamos entregues aos seus cuidados. Então, estamos mortos e escondidos nele. Não precisamos nos preocupar, porque as nossas vidas já não nos pertencem, mas pertencem a Ele. E Jesus nos comprou, portanto, o que quer que aconteça conosco diz respeito somente a Ele. Nós simplesmente amamos e obedecemos. O medo não poderá mais nos atormentar, porque uma pessoa morta não pode ser atormentada. Você pode apontar uma arma para um homem dentro de um caixão e ameaçá-lo, e ele nem piscará. E quanto aos demais discípulos? Eles se uniram a Pedro, confessando que morreriam antes de negar Jesus. Como eles se saíram na prensa de azeite, eles fugiram antes mesmo de Pedro. A Bíblia relata que quando viram os soldados levarem Jesus, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos eles temeram por suas vidas. Eles também haviam dormido em vez de orar. Na sua última refeição com ele, haviam discutido sobre quem era o maior entre eles. Era como se não estivessem ouvindo ou não conseguissem ouvir. Eles só conseguiam ouvir o que acontecerá comigo. O amor deles por si mesmo foi revelado na prensa de azeite. Seus motivos não eram diferentes dos de Pedro. Pedro só estava em uma situação mais difícil porque seguiu os soldados até onde eles levaram Jesus. Nem toda ousadia é motivada pelo amor. Você ainda pode se perguntar o que deu a Pedro a ousadia para se levantar com a espada na mão diante de um pequeno exército? Eu creio que a ousadia dele foi produto da aprovação dos outros. Ele se esforçava para impressionar os outros. Pense nisso. Havia acabado de ocorrer uma discussão sobre quem era o maior. Esta não era a primeira vez que este assunto era discutido por eles, pois os discípulos estavam em constante competição. Aquilo estava fresco na mente de Pedro, e agora ele tinha a oportunidade de provar a sua grande fidelidade. Contudo, quando ele se sentou diante do fogo com os servos do sumo sacerdote, ele não mais estava cercado por seus amigos. As suas verdadeiras inseguranças vieram à tona. O medo, normalmente oculto por sua personalidade extrovertida, foi revelado. Os incidentes anteriores também revelaram a ousadia vacilante de Pedro. Um deles foi quando Pedro andou sobre a água. Enquanto todos os outros discípulos observavam, Pedro gritou: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Pedro saiu do barco e andou sobre o mar. Talvez a sua coragem tenha sido alimentada pelo desejo de impressionar os seus companheiros. Entretanto, sozinho, no meio de um mar tempestuoso, ele clamou para que Jesus o salvasse. Ao andar sobre as águas, ele percebeu que nenhum dos seus competidores estava ao seu lado. Sob pressão, ele clamou para que Jesus o salvasse do perigo. É bem provável que Pedro achasse que Jesus o salvaria deste incidente no jardim, assim como ele havia feito muitas outras vezes antes. E ele estava certo, mas o que Pedro e todos os outros não esperavam era ver Jesus ser preso. Embora Jesus tivesse lhes dito repetidamente que isto aconteceria, eles ainda acreditavam que ele estabeleceria o seu reino na terra naquele momento. É fácil ser confiante desde que Deus esteja fazendo o que esperamos que Ele faça, mas quando Ele nos surpreende, podemos vacilar. Algo acontece em nossas vidas ou ministério que nos pega de surpresa e nós perdemos a nossa ousadia. Geralmente não estamos preparados para sofrer aflições, perseguições ou provações. Como crianças, nos sentimos confortáveis com a rotina e com as coisas do nosso jeito. Quando não temos o que queremos, quando queremos e do jeito que queremos, o nosso coração é testado. Quando somos atingidos por provações, o nosso coração é pesado. Podemos parecer confiantes quando Deus nos dá exatamente o que queremos ou quando a vida é previsível, mas quando as coisas correm de outro modo, as nossas motivações são reveladas. Jesus descreve este estado. Em Marcos, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz: "Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria.
mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Observe que o motivo pelo qual eles não perseveraram foi porque não tinham raízes. Como desenvolvermos raízes para nos mantermos firmes? Em que devemos estar enraizados? Em Efésios 3,17, diz que devemos estar enraizados e fundamentados no nosso amor a Cristo. O verdadeiro amor não procura os seus interesses. As pessoas cujo amor não tem raízes conseguem se manter firmes somente enquanto é fácil para elas. Elas não foram crucificadas com Cristo, mas vieram a Jesus pelo que podem conseguir e não por quem Ele é. Aqueles que amam verdadeiramente não buscam nada além do seu amado e do que agrada a ele. O amor não tem expectativas, em vez disso, ele dá. E esta motivação permanece sem ser afetada, mesmo quando as coisas mudam e frustram as expectativas. O amor não desanima, não perde a coragem, por isso ele não se deixa intimidar. A ousadia necessária para quebrar o poder da intimidação precisa ser alimentada com o nosso amor por Deus, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. Essa verdade está em 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Como já disse, vi homens ungidos desistirem sob o peso da intimidação durante momentos de pressão. De acordo com o versículo, ter moderação, uma mente equilibrada, não basta. Havia sido revelado a Pedro pelo Espírito Santo que Jesus era o Messias, porém, somente quando Pedro foi cheio com o amor de Deus foi que ele realmente entregou a sua vida. E veremos isto no próximo capítulo.